de Babilônia, e o rei da Babilônia mandou juntar sátrapas, prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram, os sátrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. É esse texto aqui que nós queremos trabalhar nessa noite. Eu não vou ler porque mas a maioria já ouviu falar nesse texto. O rei Nabucodonosor, ele veio e fez uma estátua de ouro. E ele lançou um decreto para que todo aquele que, quando ouvisse toda sorte de música, todo instrumento de música tocasse, teria que se dobrar diante daquela estátua. E para todos nós que lemos a palavra de Deus, depois você lê aí o capítulo 3 todo, você pode ler Daniel capítulo 1, nós tínhamos 4 jovens, incluindo Daniel, que não se prostraram. Foi lançado um decreto e eles não se prostraram, que foi Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não se dobraram quando tocaram os instrumentos de música. E o decreto era que aquele que não se prostrasse diante da estátua, ele seria lançado dentro da fornalha de fogo. Nós vamos falar nessa noite sobre jovens que fizeram a diferença na Bíblia. Porque muitas vezes nós falamos assim: eu vou entregar minha vida para Jesus depois que eu estiver aproveitado toda a minha vida. Eu quero entregar minha vida para Jesus quando eu estiver com 40, 50 anos, depois que eu aproveitei tudo. Nesse texto fala de 3 jovens que não se dobraram e não se prostraram, e eles eram novos. Mas por que eles não se dobraram diante do povo? E é essa palavra que nós vamos compartilhar aqui nesse momento. David, esse texto é muito conhecido. Quero que vamos compartilhar e que Deus venha tocar em nosso coração. Sadraque, Mesaque e Abednego, eram jovens diante de Deus, e nós sabemos que tem um contexto por trás desse texto, que mandaram escolher os melhores daquela época, os mais aperfeiçoados, e eles se sobressaíram, Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, foi mudado também o nome deles aqui, nós sabemos disso, depois nós vamos até achar aqui para colocar, mas na sua opinião, deixa Deus te usar, por que eles tão novos assim, eles não se dobraram diante da estátua? Eles estavam ali sob um decreto, certo? E eles tinham que se dobrar quando tocasse todos os instrumentos. Mas naquele momento, quando tocou o instrumento, eles não se dobraram. E é nisso que nós vamos entrar nessa linha e conversar sobre isso. Porque a maioria se dobrou diante da estátua. Mas teve 3 jovens que não se dobraram. O que faz, David? Eu quero que você fale com todo coração e inspirado pelo Espírito Santo. O que fez com que eles não se dobrassem assim, diante da estátua? Que movia eles? Você que é um pregador novo, 21 anos, eu quero que você conte também um pouco da tua conversão, quando você se
converteu, novo, né? 17 anos você entregou sua vida para Jesus. Fale um pouquinho dele, sobre esse texto. Então, pois bem, o segredo é a vida que eles tinham com Deus, porque o contexto começa no livro de Jeremias, aonde Jeremias recebe a palavra do Senhor para entregar ao povo de Israel que se o povo de Israel não se arrependesse, Deus mandaria um mal sobre a vida deles. Sim. E esse mal está no capítulo 1. Esse mal é a Babilônia, que viria e, se eles não se arrependessem, levaria cativeiro para a Babilônia. Então podemos perceber que esses 3 jovens, junto com Daniel, eles eram desde pequeno criados, fazendo as coisas de Deus. Nós sabemos que as crianças, quando nascem lá em Israel, elas são criadas desde o seu nascimento, aprendendo a lei do Senhor. Então imagine, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel estavam desde pequeno aprendendo a palavra. Já cresceram. Estavam aprendendo todo o mandamento de Deus. Então perceba, eles estavam agora diante de Nabucodonosor, capítulo 1, onde eles são jovens e, pela graça que eles tinham de Deus na vida deles, rejeitaram o manjar. Aí, por essa grande fé e coragem que eles tinham, que também se completa no capítulo 3, Daniel é usado por Deus para revelar o sonho de Nabucodonosor. Sim. Aí vem o capítulo 3, onde agora eles estão diante dessa estátua. E porque eles desde pequeno aprenderam a santa palavra, agora eles estão diante de um rei que está falando, olha, vai tocar os instrumentos de música, vai soar a trombeta, todos adorem a estátua que eu fiz. Porque ele é um rei, ele fez uma estátua de ouro. Fala que Nabucodonosor ele era poderoso, porque cada reino que ele invadia, ele ganhava. Então, o povo naquele momento estava vendo Nabucodonosor falando, se prostrem e adorem a minha imagem, porque vai ter uma consequência. A fornalha de fogo. Então, o povo estava com medo da morte, estavam com medo de morrer, mas Sadraque, Mesaque e Abednego olhavam isso como um crente hoje. Que não pode ter medo da morte. Que não pode ter medo da morte. Tem gente que tem medo de morrer, né? Se a morte vir, sim, que nem Paulo falou, se eu partir e estar com Cristo é bom, mas se eu ficar, é bom também. Então eles tinham fé, eles tinham coragem e tinham confiança em Deus. Porque eles chegam e perguntam bem assim, olha, o nosso Deus vai nos livrar. Se nós morrer, a gente vai para o céu. Se não morrer, Deus vai nos livrar. Então eles estavam tranquilos. Então não tinha aquele peso, né? Então, olha, você vê aqui como é que é, um rapaz novo, você viu que ele já falou todo o contexto, né, da Bíblia. Deus é maravilhoso. Então assim, David, você já mostrou então que esses jovens então não tem idade, né, para você servir o Senhor. Eles já eram novos, eles cresceram dentro de uma doutrina, né, ouvindo a palavra do Senhor. Então hoje o que nós percebemos é que muitos jovens não crescem dentro de um lar cristão, né, tendo um contato com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então é muito fácil esses jovens se dobrar às coisas desse mundo, certo? Esses jovens não, eles sabiam o Deus que eles serviam e sabiam que Deus ia livrar. O que eu penso assim, que aquele povo, nós temos que contextualizar, aquele povo que estava ali, muitos queriam Deus também. Só que eles não tinham aquela fé, né? Eu acho que esses 3, eles tinham algo a mais ali, porque eles falaram, né, como o David comentou, eles falaram assim, não, mas o nosso Deus vai nos livrar. E ainda tem no texto que se não nos livrar, amém também. Nós vamos, né, da mesma maneira. Então, David, o que eu vejo hoje é que muitas pessoas perderam essa fé e essa confiança em Deus. Porque eles foram lançados dentro de uma fornalha de fogo, sabendo que eles iriam morrer. E eu vi o texto, nós lemos o texto que os homens que foram levar eles até a fornalha morreram. De tão quente que era. Então, David, você que é novo,
né? Por que que hoje as pessoas elas dão desculpa para entregar a vida para Deus e elas querem viver todo esse tempo no mundo, se prostrando para as coisas desse mundo? E elas querem deixar para o final, para entregar a vida para Deus, quando elas já estão mais tranquilas, quando já passou todo aquele tempo. Mas nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego entregaram a vida para Deus cedo. Então, não tem idade. Né? Não tem idade, David, para você servir a Deus. Você que se converteu com 17 anos, conta um pouco de como foi teu encontro com Deus. Você que eu se converti com 23, né? Você já foi com 17. Então, para responder essa tua pergunta aí antes de eu falar, por que o povo hoje não aceita Cristo? Porque a caminhada cristã, você sabe, que ela não é boa no começo. A nossa, quando nós aceitamos Cristo, sabemos que a nossa morada não é aqui. Sim. A nossa morada é no céu. Aleluia. Então o povo não aceita Cristo porque ele olha para um cristão, ele olha para uma pessoa que é crente e ele olha e fala: mas o que ele faz? Ele não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que ele faz? Ele não curte, ele não se diverte, ele não pratica as coisas interessantes, legais. Então o povo olha para a igreja, olha para os cristãos e percebe o que ele vive. Verdade. Então a pessoa não se entrega a Cristo desse jeito. Uma vida sem graça, né? Porque fala, uma vida sem graça. A pessoa acorda, trabalha, vai para a igreja, volta. Só faz isso, né? Uma coisa graça. Mas quem vive dentro da coisa, aí o negócio é diferente. Verdade. Aí nós usamos o texto quando Jesus disse para Felipe que viu ele diante daquela figueira. Figueira. Que não é Felipe para um outro homem, eu esqueci o nome agora. Ele fala, vem ver. Vai chamar Felipe. Que ela estava embaixo da figueira. Baixa a figueira. Ele fala, vem e vê. Pode vir alguma coisa boa de Jerusalém? Aí ele fala, vem e vê. Verdade. Então a pessoa tem que vir para ver. Verdade. Ainda que ele olhe um cristão, ele olhe uma pessoa crente, mas se ele vir e ver, ele vai experimentar. Verdade. Ele vai saber das coisas. Aí que vem o testemunho. Antes de, podemos dizer assim, antes de eu nascer, meu pai era crente, era da igreja. Já era da igreja. Era da igreja. Minha mãe também era, e depois continuou, quando se casaram. Aí eu nasci, daí meu pai se desviou, né? Se desviou, ficou minha idade inteira, 20 anos. 19 anos fora da igreja depois. Aí, com 17 anos, nós ia na igreja, né? Nós escutava a palavra assim. Aí, de repente, a gente, podemos dizer assim, que a gente escuta esses hinos, essas coisas falando assim, e a gente pensa, pô, mas se a gente não ir para Cristo, para onde que a gente vai depois? Já fica, né, pensamento. Já fica ali pensando. A gente escutava hino. Pô, se o jovem escutar os hinos da Lauriette, sim. Era só hino forte, que a pessoa ficava... É verdade. Podemos dizer assim, né? Mas um impulso foi me dado. Num culto passado, eu vi o meu primo indo. Aí, no próximo culto, me deu um impulso. Eu falei, eu vou lá. Você vai? Vou lá, mas ali ainda não começou como eu posso dizer, a caminhada cristã. Sim. Porque a gente escutava o seguinte, que se a gente pecasse e pedisse perdão, Deus perdoava. Deus perdoava. Mas passou um tempo. Tipo, a gente pecava, pedia perdão e pensava que estava de boa, tranquilo. Tô tranquilo. Tava tranquilo. Hoje o pessoal faz isso. Se a gente aprendeu que é pedir perdão, Deus perdoa, Sim, tá tranquilo. Sim, sim. Mas aí passa-se 5 meses. Eu me converti em agosto. Foi a partir de novembro, dezembro que eu tive podemos dizer, um choque de realidade. Quando eu escutei o pastor Eliseu Rodrigues numa pregação, e ele falou bem assim, aí tá aí ensinando, né? se você peca e pede perdão e depois pratica o pecado de volta, Deus não te perdoa. Aí que vem o choque. Não, eu falei, peraí, calma aí. Agora você vai ter que repetir de novo isso aí, peraí. Então você pecou, eu peço perdão. Peço perdão. Ele perdoa? Perdoa. Mas daí se eu peco de novo? Ele perdoa de novo? Porque não perdoa. Viu como? Olha, escuta isso aí. Às vezes
isso aqui é importante nós falarmos, porque às vezes as pessoas fazem barganha com Deus, né? Ela peca e aí ela pede perdão. Lembrando que a Bíblia fala, pecado confessado é pecado perdoado. Mas se eu peco de novo no mesmo pecado, sabendo que Deus... Sabendo que é pecado. Né? Aí ele já sabe, Deus sabe de todas as coisas. Então o que nós temos que fazer, né, David? Se livrar desse pecado. Né? E a Bíblia fala que quando ele fala resistir-vos ao diabo, né? E se achegar-vos a Deus. E o diabo, ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir. Pode continuar, David. Gostei desse... Eu gostei que ele falou porque isso é importante, né, David? Porque às vezes as pessoas não sabem disso aí. Eu peco e vou orar. Não, eu oro toda noite, David. Toda noite eu oro pedindo perdão dos meus pecados, porque às vezes nós pecamos sem perceber. O apóstolo Paulo, ele fala, né, o bem que é para fazer eu não faço, o mal quando eu vi eu já fiz. Às vezes nós erramos, pecamos sem perceber. Então eu falo, Deus, perdoa pelos meus pecados, minhas falhas, às vezes eu errei, pequei, julguei, né? Peço perdão e misericórdia todos os dias, porque eu sei que nós somos pecadores. A Bíblia também fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Mas tem uma diferença aqui que o David está falando. Eu não posso viver no pecado. Pode continuar, David. Então, depois desse testemunho, deu podemos dizer, um choque de realidade. Aí, assim, dali eu comecei a acompanhar mais esse ministério do pastor e, assim, com o meu pastor foi acrescentando. Sim. Aí foi melhorando, dava para sentir a diferença. Dava para sentir que agora haveria uma mudança. Sim. Porque o Espírito Santo muda a pessoa. Sim. Pessoa que, como diz o apóstolo Paulo, aquele que roubava não rouba mais, Sim. aquele que mente não mente mais, Sim. aquele que fazia isso não faz mais. Mas aí, dali que que Deus foi abençoando, começou a caminhar aqui. Que Deus foi fazendo a obra. Mas assim, com 17 anos, você tinha 17 anos, certo? Nós estamos aqui diante de um cenário que eles não se prostraram naquela ocasião, naquela situação diante da estátua. Muitos se prostraram. Hoje no mundo nós temos muitas pessoas que se prostram para as coisas desse mundo. E tem um povo separado que não se dobra às coisas desse mundo, que é o povo de Deus. Mas na época dele, você tinha alguma coisa no mundo que te atraía ou não? Você vivia tranquilo? Tinha 17 anos. Eu já contei meu testemunho, eu vim do mundo, né, e eu vivia para o mundo. Então, de repente, eu tive um encontro com Deus. Né? Então, você, assim, como que era? Você tinha aquele desejo de mundo ou você ainda não sabia o que estava querendo? Apesar que que mesmo tendo, como eu já disse, o pai desviado naquela Sim. época, a pessoa não tinha esse desejo de, vamos sair, vamos passar a noite Sim. inteira fazendo isso, fazendo aquilo. Das últimas vezes do tempo passado que eu fui com meu pai em algum baile, eu ficava sentado. Sim. Chegava 2, 3 horas e eu queria ir embora, que não tinha prazer. Não tinha graça. Não tinha graça. Ver o povo bebendo, fumando, também não tinha graça nenhuma. Sim. Aí isso não trouxe para mim um desejo, uma coisa assim. Mas como a gente escuta pessoas falando que é o primeiro gole, a pessoa começa, aí depois que vicia, Verdade. Que coisa. Mas pela graça de Deus, como diz, eu não tive... Não teve esse... Já estava separado, né? Nem fala, tipo, Deus, como disse o profeta Jeremias, né? Deus planeja as coisas antes de nós nascer, né? Sim. Já estava tudo preparado. Não que quem nasce e está roubando, está fazendo coisa, Sim. Mas... Sim. A pessoa, na verdade, ela tem... Hebreus, né, 9, 27 diz, né? Está ordenado o homem morrer somente uma vez, vindo depois do juízo. Então, eu tenho uma vida inteira para me entregar minha vida para Cristo. Então, a pessoa nasce e ela cresce e ela vive, ela tem a vida inteira para poder entregar a vida para Jesus, porque a palavra vem até ela, né? E ela entrega a vida se ela quiser ou não. Então, não é o livre-arbítrio. Nós temos a escolha. E hoje, né, igual os 3 jovens que nós estamos falando, e também Daniel, eles escolheram não se contaminar. E eles escolheram não se dobrar diante da estátua, menos sabendo que ia morrer. Né? Então, é a mesma coisa. Você estava diante de manjares, vendo, mas aquilo não te agradou. Diferente de mim, que cresci numa vida, né, já no mundo, já não tive uma base religiosa. Então eu vinha do outro lado, na contramão.
né? Eu vim da contramão do mundo. Eu até imaginei que você lá no bar, eu estava lá sentado bebendo. Eu imaginei eu lá bebendo, você sentado. Mas aí eu tive um encontro com Cristo, foi onde eu decidi não mais me dobrar diante do mundo. E aí hoje é uma luta, 10 anos pela honra e glória do Senhor Jesus, já que nós, né, não mais se prostramos diante das coisas desse mundo, dos manjares que o mundo oferece. Né? E naquela ocasião, David, as pessoas se dobraram porque era cômodo para elas. Né? Elas tinham o rei, tinham muitas coisas ali, até os manjares que foram oferecidos, mas Daniel não quis comer da porção do rei, né? Decidiu não comer da porção do rei. Né? Ele tem até o jejum que ele iniciou, que é um jejum muito poderoso, né? Que muitas pessoas adotam, né? O jejum de Daniel, e Deus abençoou eles de uma forma muito grande. Né? Então o testemunho do David aqui, que ele deu uma breve, né? Vai continuar falando, mostra também, né, o que é ser separado. Né? Ele teve uma base de Deus, a família, e Deus não esqueceu dele. David, e quando começou ali você pregar? Porque você prega. Você é um pregador, tem um conhecimento da palavra. Como é que foi esse no início? Né? Falando, você aceitou Jesus, demorou muito para você pregar ou teve um tempo aí para você começar a pregar? Quando você descobriu esse dom seu? A gente, na igreja, quando escuta pregações falando sobre pregar, sobre ir e ensinar as nações, né, como diz. Sim. Aí um dia eu estava... antes de na minha antiga igreja onde eu estava, costume da igreja Deus Amor, que Deus tem Amor. A primeira parte. Sim. E a segunda parte, né? Mas não é Deus Amor, é outra igreja. Aí eles têm essa liturgia do culto, né? Aí eu comecei a orar: Senhor, me prepara para o altar, porque eu escutava o pastor falar, né? Orem para se preparar para o altar. E eu orava: Senhor, me prepara. Que benção. Eu quero estar preparado. Mas a pessoa, quando quer fazer alguma coisa para Deus, sabe que o inimigo vai estar ali para fazer de tudo. Então a pessoa tinha vergonha, tinha timidez, tinha vergonha de olhar para o público. Hoje já perdi essa vergonha, mas eu tinha vergonha, eu olhava para a Bíblia. Mas dá, quem olhava para mim assim, eu estava olhando para baixo. Dá um frio, né? Mas daí eu comecei a orar, pedindo para Deus preparar. Sim. Aí Deus revelava em sonho. Tipo, não que eu mostrava um sonho grande, mas tipo um flashback, né? Uma foto de eu no altar. Meu. Aí eu sonhava e falava assim: será mesmo? Aí eu continuava orando: Senhor, me confirma. Meu. Aí orou uma vez, revelou. Outra vez, mostrou. Aí eu comecei a pensar: acho que é Deus falando pra mim. Sim. Aí depois orava de volta, orava e Deus mostrando. Em sonho assim. Aí que eu fui dar o primeiro passo. Eu falei ao meu pastor assim, eu quero começar a fazer a primeira parte, como diz, né? Meu. Daí, tá no meu canal no YouTube lá. Uhum. Daí, eu fui. No dia que eu fui fazer, pedia para Deus: Senhor, me tira a vergonha, tira a timidez, é pra tua glória, né? Aí eu fui lá e foi benção. Meu. Aí eu começava a fazer, daí um dia um pastor falou: comece a orar para pregar, pros jovens, né? Falou isso. Meu. Aí quando o pastor falou isso, eu fui para casa e orei. Falei: Senhor, me prepara para pregar. Sempre te prepara para pregar. Sim. Aí Deus me mostrou para pregar. Aí eu ficava assim: será mesmo? Orava de volta, Deus preparou de volta. Tipo um sonho assim. Sempre mostrando. Daí parou o sonho, eu falei: me revela pela palavra. Aí foi 3 cultos. O culto era terça, quinta e domingo. Nos 3 cultos foi revelado. Meu Deus. O pregador que pregava sobre pregar. Daí, a confirmação. Pense a alegria no segundo dia de culto, quinta-feira, quando eu vi o pregador abrir a Bíblia e abrir um livro que fala pregar: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aí eu falei: é confirmação. Confirmação. Mas ainda a gente sente aquele coisa. Daí eu falei: Senhor, me revela mais uma vez só. Aí foi a outra vez no domingo. Aí o pastor me falou, eu falei: agora vou falar com o pastor. Falou: agora eu quero pregar. Aí... a primeira vez foi... E a primeira vez é graça de Deus também, para te falar. Que eu orei para Deus: Senhor, o que eu prego? Aí eu passei o mês inteiro, era a escala que ele fazia do começo do mês, eu preguei no último dia do mês. Então eu tinha o mês inteiro. E olha que a graça de Deus me permitiu que eu orasse para Deus me dar o tema
E eu passei o mês inteiro escutando um tema, arrependei-vos, arrependimento. Escutar, abrir o celular assim, tinha a palavra, arrependei-vos. Escutar, tipo, alguém conversar, alguém falava, arrependimento, arrependei-vos. Daí eu falava, isso aqui é Deus confirmando. Não tem como. Não, verdade. Daí eu preguei aquilo lá. Aí no final do culto, aí o pastor falou, Deus usou ele. Daí, ali que comecei a se aperfeiçoar. Porque cada vez que você continua pregando, você aperfeiçoa. Sim. A Bíblia, né, David, o pregador é uma coisa assim, né, às vezes a pessoa pensa assim que você nunca se forma, uma coisa que você não se forma. Não existe pregador formado na Bíblia, não é? Não. Você pega um texto hoje e amanhã você já nem lembra. E é porque Deus ele faz isso, é o único livro. Se você lê o livro, você decora todo o livro da autoescola lá. A gente decora tudo. A Bíblia você não decora. Você lembra de texto, mas é porque Deus que vai colocando quando Ele quer no teu coração, né? Ele vai colocando, ele vai trazendo textos na mente dele que Deus está mandando ele colocar. Perceba que ele sempre está falando aqui, Deus, a graça, né? Deus mostrou para mim, sempre Deus mostrando para ele. O que não pode, né? A gente achar que é nós que escolhemos, é nós que fazemos. Não. O Espírito Santo de Deus, ele nos conduz, né, para fazer a obra dele. Né? Nós vemos vários, né? Ezequiel 37, a mão do Senhor levou ele para o vale. Jeremias 18, né? O Espírito de Deus levou ele, né, até a casa do oleiro. Sempre o Espírito levando. Jesus, o próprio Jesus, né, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então, nós que somos pregadores, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Um testemunho aqui do David hoje é um pregador, né, David? Pregador da palavra. Depois nós vamos deixar aqui para ele, né, ele vai deixar aqui o canal dele no YouTube, né, um pregador aqui que nós já pregamos a palavra da meia-noite, ele prega a palavra na igreja, prega no Facebook, né, um jovem que não se dobrou diante das coisas desse mundo. Ele entregou a vida dele com 17 anos, hoje ele tem 21 e ele está servindo ao Senhor. Para muitos que às vezes dão desculpa para não entregar a vida para Deus e estão se dobrando, né, diante das coisas desse mundo. Vamos contextualizar, Deus. O rei, a estátua ali é como se fosse o diabo. Todas aquelas pessoas se prostrando para as coisas desse mundo. E só 3 não se dobraram. Só 3 jovens não se dobraram diante, né, o rei, diante aquele decreto. E hoje é assim. Você pode ver que a maioria, eles vão para as coisas do mundo. A maioria prefere, né, as coisas do mundo. E poucas pessoas buscam a Deus. Aí vem aquele texto, né? Entrai pela porta estreita. Porque, né, apertado é o caminho que conduz a vida. Agora, a porta larga é o caminho da perdição, né? Então muitos entrarão por essa porta que é a porta larga, né, David? Então, David, vamos falar um pouquinho mais sobre o texto. Esses jovens, eles não se prostraram, né? O decreto era mandar eles para a fornalha. David já falou aqui, eles sabiam que eles iam para a fornalha e eles falou, se Deus não nos livrar, nós vamos assim mesmo. Mas nós não vamos negar o nosso Deus. Foram para a fornalha. Então, David, a gente sabe que o texto diz que eles foram lançados para a fornalha, né? E os que foram levar, ele morreu porque o Nabucodonosor ficou bravo, né? Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, porque ele ficou tão bravo. Por que aqueles jovens não se dobraram, né, diante da estátua? E eles foram para a fornalha. Eu quero que você fale um pouquinho. O que aconteceu depois dele? Eles foram para a fornalha e ali é onde nós vamos trabalhar a nossa fé nesse momento. E perceba uma coisa, antes de nós caminhar, que... Que água? Vou querer um pouco. Que no primeiro momento, ele fala, todos adorem a estátua. Aí, aqueles 3 estão de pé. Aí o interessante é que alguém vai falar para o rei, rei, tem 3 aí que não se dobraram. Tinha um... Aí de repente agora está os soldados e o próprio rei olhando para os 3 meninos, os 3 jovens, e falando, olha, vocês quando escutar o toque das músicas, se dobrem. Aí de repente toca o toque, o rei está olhando para os 3 e os 3 estão de olho para o rei com coragem.
Não, então ele fez de novo. Ele fez de volta. Ele fez a primeira vez, todo mundo se Abaixou. prostrou. Aí viu que ficou 3, Ele ficou 3, ele falou de volta. Ó, deu uma oportunidade, então. como diz, a misericórdia, né? Sim. Tipo, ó, você vai ter a segunda chance. Mas aí que vem a parte interessante que nós podemos dizer, contar às pessoas. Quando a pessoa está no mundo, às vezes sofre um acidente, sofre alguma coisa e a pessoa não morre. É como aconteceu com esses 3 jovens. Por que Deus não permitiu que eles morressem lá na fornalha? Porque tinha uma obra na vida deles. Aleluia. Tinha uma obra na vida deles. Porque desde do capítulo 1, quando eles estão diante de Aspenais, e ele fala assim, olha Aspenais, traz apenas água e legumes para nós comer. Sim. Deus podia não ter intervido em nada e deixar que Aspenais ficasse irritado Sim. e mandasse prender eles, Sim. ou até matar. Mas não, ele teve misericórdia dos 3 homens. Achou graça, né? Achou graça a eles e concedeu que desse legumes e água. E através da fé de Daniel disse, olha, você vai provar nós por 10 dias e nós ficaremos mais formosos do que os que estão comendo carne e vinho. Meu. Então passou 10 dias, eles viram a forma deles gordos e bem. Tava melhor que aqueles. Estava melhor que aqueles lá. Então, perceba quando Deus age, Ele tem uma obra no final. Já vai trabalhando. E aqui, na mesma forma, eles estão agora recusando-se a adorar a estátua, porque diz na palavra, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Segundo, acho que é o primeiro, né? Primeiro e segundo mandamento. Primeiro e segundo mandamento. Então, eles estão dentro do coração com essa palavra. Como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eles têm a palavra guardada no coração. Eles têm a lei de Moisés. Então quando eles estão escutando, e olha que o rei fala, aquele que não se dobrar, eu lançarei na fornalha de fogo. Sim. Eles sabiam do decreto e sabiam da consequência se não aceitassem. Sim. Então eles estão com coragem, estão com fé. E eles vão para lá. Eles vão, podemos dizer que com coragem, mas podemos dizer na forma carnal, meio temeroso ali. Sim. Crendo ou não crendo que Deus possa fazer alguma coisa. Mas eles vão experimentar essa graça maravilhosa que Deus tem dado a cada homem, a cada mulher. Verdade. Porque a morte na cruz de Cristo é para todos. Verdade. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Aí eles estão levando esses homens à fornalha. E eles lançam. Aí como se disse, quando eles lançam os três jovens na fornalha, os 3 soldados são mortos. Morre. É uma troca. Sim. O que era para morrer eram os jovens, mas os soldados morreram. Meu Deus. Como disse, foi uma troca. Aí eles estão agora diante do fogo. Mas não pegou fogo? Não morreram? Então estava pegando fogo, Mas eles não morreram. mas eles não morreram. É como se você estivesse embaixo da água e não se afogasse. E o texto diz que eles passeavam, né? Eles andavam e Sim. passeavam pelo meio do fogo. E eu Então acho perceba, você com roupa dentro do fogo e não queimar nada, que nesse calor aqui a gente já não aguenta, 40 graus, mas a gente dentro da fornalha, né? É parecido com o inferno, eu penso. Que é a mesma coisa do inferno. Porque eles só chegaram a morrer. Né? Eu acho que a vida... antes de chegar, né? Antes de chegar, a labareda de fogo saiu. já morreram. Então imagina o inferno, né? Então, e aí o que acontece? Depois eles estavam ali. Daí o texto diz que Nabucodonosor vê alguma coisa. Né? Diz que ele estava sentado no seu trono ali, ele está observando. E quando eles jogam de uma altura, eles caem no chão. Aí Nabucodonosor está olhando e eles se levantam. E quando se levanta, Nabucodonosor vê a visão. Que tem mais um dentro da fornalha. Tinha 4. Tinha 4 na fornalha. E quem que era esse? Era Jesus não era Cristo. Daniel? Não era Daniel. Não era Daniel? Não era Daniel. Quem que era? É o anjo do Senhor. Eita glória. Aleluia. E ele estava lá então passeando. Estava lá. Meu Deus do céu. Daí eles têm essa visão, eles conseguem contemplar o Senhor no meio deles. Eu já estou até arrepiado aqui. Né? E Nabucodonosor está vendo. Então imagine o homem que é poderoso, o homem que disse que vocês vão morrer, mas lança esses homens na fornalha e quando ele vê, ele olha um ser, como ele diz, tem a aparência dos filhos dos deuses, ele fala. Meu Deus. Mas é o próprio Deus ali com eles. E ele vê, né? E ele vê. Meu Deus do céu.
E olha que eles estão saindo da fornalha agora. Nabucodonosor está se aproximando e está vendo que eles estão com o cabelo normal, sua roupa não tem nada, não está queimada em nada, só apenas o vapor da fumaça quando ele sai. Meu Deus. Então olha o que agora Nabucodonosor está vendo. Imagine. Ele está vendo agora a sua sentença, a sua ordem não ter efeito nenhum. Acho que por isso que ele ficou louco, né? Ele ficou louco, né? Ficou. Eu acho que ele até parece que vira, né? Se não me engano, um cachorro, né? Ele fica igual Por causa de um sonho Por causa de um sonho. que ele teve. Meu Deus do céu. Olha, só do David falar aqui, eu não sei você aí, mas só dele falar, eu senti a presença do Espírito Santo aqui, né? Tô todo arrepiado, porque olha o Deus que nós servimos, né, David? Olha o Deus que nós servimos. O que Deus está falando para você nessa noite? Que não importa a situação que você passe, não importa o que você está passando, não tema a morte. É um Deus que nos salva. Jesus estava dentro da fornalha mostrando que Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Então nós estamos diante de um Deus que faz milagres, Deus que muda decreto, Deus que te liberta, Deus que faz o milagre acontecer, e é o mesmo que Jesus faz hoje na nossa vida. Não tem nada que Jesus não possa solucionar. Às vezes está passando uma situação na tua casa, na tua vida agora mesmo, achando que não tem solução. Olha o que eles passaram, mas basta você confiar e acreditar. Nós, né, não tememos, eu não temo a morte. Né? Eu peço para Deus que dê muitos anos de vida para mim poder criar meus filhos. Mas a apóstolo Paulo fala, né, que morrer é lucro, é a vida eterna, porque não tem morte, não tem dor, não tem clamor, não tem mais nada, só alegria. E esse mundo que nós vivemos tem tristeza, tem raiva, tem, né, injustiça. E o mundo que Deus tem para nós, que é a vida eterna, os céus que Deus tem para nós, é uma coisa maravilhosa. Mas nós podemos viver o céu na terra. Com Jesus dentro do nosso coração, nós temos essa alegria, né, David? Olha, falar para vocês, David, falando aqui do texto, eu comecei a imaginar a vontade de chorar muito grande, a presença do Espírito Santo aqui. Eu não sei se você está sentindo aí a visão que Nabucodonosor teve de Jesus passeando dentro da fornalha. E é o mesmo Jesus que está aí dentro da tua casa. É o mesmo Espírito Santo que está tocando em você onde você está. É o que você está sentindo. Deus, ele não veio só para Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, como na cova dos leões. Não, ele veio para todos nós. Ele citou aqui, ele deu o seu, né, Deus deu, entregou seu filho para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você tem a oportunidade nessa noite de entregar a sua vida para Jesus. Não se prostrar diante das coisas desse mundo. Porque o que acontece hoje, David? As pessoas querem se entregar para as coisas desse mundo. Não é a mesma coisa? As pessoas não querem adorar a Deus. As pessoas não temem mais ou amem a Deus acima de todas as coisas, né? As pessoas se dobram facilmente. O mundo vem com manjares, né? Estamos aí perto de uma festa da carne. As pessoas se dobram. Você vê que as pessoas, elas tendem a sempre a se dobrar para o pecado, mas para as coisas de Deus elas rejeitam, né? É muito importante que você entenda isso. Não há tempo, não tem idade, não tem limite para você entregar a sua vida para Jesus, mas nós temos que fazer isso o quanto antes. Você tem que sentir, ele foi lá e deu um passo, sentiu no coração e entrega a sua vida para Jesus, mas que nem ele comentou, o pregador, não vai ser fácil, nós temos que lutar um dia após o outro. Sabe o que eu falava para minha esposa? Eu que vim do mundo, que é muito difícil, alguém deve estar se identificando comigo. Eu bebia, então eu vinha o dia assim, sol, eu sentia o gosto, o diabo fazia eu sentir o gosto da cerveja na minha boca. E eu falava assim para minha esposa, um dia de cada vez, eu vou matar um dia de cada vez. E eu passava aquele dia sem beber, aí passava aquele dia, passava um final de semana, e Deus ia me libertando. Eu passava mais um dia, e eu falava, amanhã eu não quero pecar, amanhã eu não quero pecar. E eu ia um dia de cada vez, para mim não pensar no ano inteiro. E quando eu completei um ano, que fechou o ciclo, né, de um ano eu consegui estar mais forte, né, para poder se libertar das coisas do mundo. Não é fácil, né, David? Não é fácil. Para quem viveu no mundo, você conhece todos os manjares.
Você sabe tudo aquilo que o mundo tem a oferecer a você, mas você decide não se prostrar mais. Então é muito mais difícil. Às vezes a pessoa nasceu na igreja, ela fala, não é fácil. Não é fácil. Quem se converteu no meio da caminhada, ela conhece tudo do outro lado. E aquilo pode chamar mais a atenção dela, mas ela entrega a vida para Jesus e é uma luta a cada dia. Né? David, naquele momento ali, Nabucodonosor viu, né, o que Jesus tinha feito. Jesus estava lá no meio, né, dentro da fornalha. E aqueles jovens saíram, né, sem nenhum arranhão. Né? Você quer comentar mais uma coisa? Pode falar, David. Deixa Deus te usar, que o Espírito Santo está te usando nessa noite. Como já dizemos, pela infinita misericórdia do Senhor, de ter salvo esses homens da fornalha acesa, olha o que o próprio Nabucodonosor vai dizer no versículo 28 do capítulo 3. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Então, já reconheceu. Ele reconheceu o Deus Todo-Poderoso. Sim. Que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Eles foram contra uma autoridade, Sim. sabendo que para o cristão a autoridade maior era o Senhor. Deus. Então eles confiaram no Senhor e não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Porque tinha a palavra no mandamento no coração. Sim. Agora, por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então ele lançou outro decreto agora? Ele lançou outro decreto, dizendo, agora o único Deus que tem todo o poder é o Deus deles. Ele reconheceu. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Ele estava levando esse jovem para a morte. Agora ele está prosperando esses jovens. Você vê? Por quê? Por confiarem no Senhor, acreditarem e terem coragem. O segredo é confiar. Coragem, né? Por que você acha que Deus abençoou tanto José? Sim. Por causa de um pecado que ele não cometeu, Sim. de se deitar com a mulher de Potifar, que fez ele alcançar o trono de governador do Egito. Passou por muitas fases, né? Então o segredo é assim, sempre perto do deserto, uma luta, né? Uma prova. Deus prova cada um de nós para poder receber uma vitória. Eu penso assim que muitos homens de Deus, eles viveram o deserto, viveram as provações, mas também Deus recompensa. Aquele que realmente, né, confia, né, e que persevera até o fim, né? Aquele que não se prostra. Então, às vezes a pessoa está passando uma luta, está passando um deserto, né? Pode ter certeza que se você permanecer firme e fiel a Deus, vai vir uma bênção. Né? Que Deus ele recompensa. Que nem aqui o David falou, nossa vida não é sem graça, não. Nossa vida é uma felicidade imensa, muita alegria, né? Um prazer nós estarmos aqui pregando a palavra do Senhor. Eu só de ouvir aqui já senti a presença. Esse sentimento que nós sentimos dentro do nosso coração não tem preço dele. Não tem bebida, não tem noite, não tem droga, não tem nada que faça, né, nós sentimos esse prazer aqui que nós sentimos hoje, que é estar na presença de Deus. Eu passei toda a minha vida fora. Eu morei em São Paulo, morei em Curitiba, vim para Antonina e eu nunca fui tão feliz como eu sou hoje por causa de Deus. Eu entendi que eu não precisava ir embora para São Paulo, ir embora para Curitiba para ter uma vida boa. Só bastou eu colocar Deus no meu coração. Eu ficava indo para São Paulo, para Curitiba e para Antonina. Eu ficava igual um relógio. O meu cunhado até brincava, agora ele vai vir para cá. Mas eu não tinha Deus, eu ficava perdido. E aí quando eu entendi que não importa onde você está, Deus, importa com quem você está. Quando eu entendi que Deus estava no meu coração, ainda o pastor falou assim para mim, se você colocar Deus no teu coração, você não precisa ir embora para São Paulo. Não precisa ir embora para Curitiba. Você vai frutificar onde você está. Porque Deus abençoa onde você está. Então, quando nós entendemos isso, e nós colocarmos de fato Deus no nosso coração, e nós obedecer a palavra dele e confiar, tudo vai dar certo. Vai passar prova, mas o segredo, vocês não pegam essa senha aqui, o pregador que falou aqui, deu o texto.
é só confiar mesmo que não aconteça, né, David? Eles falaram, se Deus não nos livrar, não tem problema, nós vamos assim mesmo para a fornalha, mas mesmo assim, Deus livrou. Então não importa o que aconteça, né? Igual Jó, nu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei. E Deus restituiu em dobro. Então nós temos que passar e permanecer firme. Eu sei que não é fácil, porque quando nós estamos na prova, nós ficamos cegos, mas persevere até o fim. E eu tenho certeza que Deus vai te dar a vitória. E outro pontinho aqui para nós caminhar é porque hoje, como nós continuar aquela conversa, como o povo não se converte ao Senhor, porque sabemos que Satanás está operando nesse mundo. Sim. Então, a cada ano que passa, a cada tempo que passa, Satanás vai se aperfeiçoando nas suas maneiras de trazer agrado ao povo. Atraindo. Porque você vê, muitas festas que tem nesse ano, como a festa do carnaval, a cada ano que passa, essa festa vai se aperfeiçoando, trazendo mais graça ao povo, trazendo mais alegria ao povo, Sim. trazendo mais vontade de querer se divertir, Sim. querer se entregar. Aí por isso que o povo, vendo essa grande alegria na terra, onde o diabo está trazendo, que ele esquece da alegria que tem em Deus. Verdade. Que não é alegria na terra, Sim. é alegria lá. Verdade. Como diz, a maior alegria é ouvir Jesus falar: vindes bendito de meu Pai, Aleluia. recebeu o reino que vos é preparado antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Mas eles querem escutar, né? Apartai-vos de mim, Misericórdia. malditos para o fogo eterno. Meu Deus, imagina. Olha a palavra de Jesus. Sim. Nós, como nós estamos fazendo isso aqui, já vamos falando que é graça de Deus. Quem diria eu estar aqui? Verdade. Eu posso falar para você, quem diria eu estar aqui? Verdade. Hoje, não sei se você viu, mas eu estou na Assembleia hoje. Eu passei para a Assembleia de Deus. Eu vi. Então, pense que graça Deus achou em mim e que graça Ele me deu. Sim. Porque você viu que eu preguei ali no quilômetro 4. Eu vi. Quem diria eu pregar naquele lugar? Eu passava por ali e falava, é graça de Deus. Deus vai levar, né? Então, hoje, nessa terra para nós viver, é sempre pensando na glória vindoura. Em cima. Como diz aquele hino da harpa, né? A nossa esperança é a sua vinda. Verdade. O Rei dos Reis, ele vem nos buscar. A gente só aguarda. Sim. A gente só aguarda a sua vinda. E também Deus, ele testa o crente quando ele não fala. Sim. Quando diz o hino, né? Quando o céu está de bronze e parece que Deus não fala. É onde ele está É trabalhando. aí que nós temos que confiar nele. É o elemento da fé. É a prática da fé. A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê. Não se vê. E das coisas que se espera. Sim. Então, para nós concluir aqui, para o povo de hoje, ele só não vem para a igreja, não é crente, porque o inimigo cega o seu entendimento, para ele não entender, e também aperfeiçoa e traz mais práticas de alegria para esse mundo. Sim. Aí o povo vê, eu podia estar me alegrando, podia estar fazendo isso, aquilo. Eu escuto no meu trabalho, algumas pessoas falam assim, temos que curtir mesmo, estamos para o mundo para curtir. Sim. Mas a gente sabe que o curtir daqui, o porvir, é trevas. Sim, verdade. Mas, como diz, o sofrimento que o crente passa aqui, porque é luta, como disse Jesus, né? No mundo vocês terão aflição, mas não temas que eu venci. Sim. Nós sabemos que a glória é vindoura. Verdade. A gente vai andar em ruas de ouro, Sim. a gente vai ver a água da vida, a árvore da vida e mais igual aquela ainda. parábola, né, de Lázaro, né? O rico e Lázaro. O rico e Lázaro. Um viveu, né, como mendigo, o outro viveu rico aqui, aproveitando tudo, só que ambos morreram, um foi para o céu, outro foi para o inferno, né? E só que assim, David, muitas pessoas, é importante nós estar falando isso aqui, você que está nos ouvindo, que muitas pessoas elas acreditam, e eu converso com muita gente, né? As pessoas acreditam que mesmo elas curtindo o mundo, se dobrando, elas vão entrar no céu. Então, pode isso, David, você com todo o teu conhecimento. Tem como uma pessoa hoje que está se prostrando, né, diante das coisas de Satanás, ela entrar no céu hoje da vida que ela está vivendo? A regra de fé, como diz lá em Mateus, no capítulo 27, fala que o ladrão da cruz, ele falou, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Sim. Então, a pessoa que está na prática,
para entrar no céu é através do arrependimento. Se ela não se Se arrepender... não se arrepender, não entra. Não entra. Não Mas vai. tem pessoas que acham que vão entrar. Isso, Acho que vou entrar, porque acho que essa é a cegueira, né? é a cegueira. Porque ela fala com Deus, né? Ela ora achando que Deus está ouvindo, mas a Bíblia ela fala que Deus ele ouve um coração contrito e quebrantado, uma oração de arrependimento, quando eu não quero mais, né, viver. Então, se eu vivo na prática do pecado, Isaías 59, a Bíblia diz que Deus não escuta. Faz divisão. Né? Divisão. A tua oração não chega lá. Porque às vezes a pessoa está no pecado, ela fica lá no pecado, tudo. Eu já vi pessoas com cerveja na mão, enchendo a cara e falar, Deus está falando comigo. E aí eu fiquei bravo uma vez, eu falei assim, não, mas como se Deus está falando com você? Você está embriagado, o Espírito Santo é limitado ao pecado, ele não vai? E eu falei, mas a gente jejua, sobe um monte, Deus não fala comigo, não está falando como que Deus está falando com você. Então às vezes as pessoas estão enganadas, que elas pensam que tem um relacionamento com Deus. Você vê uma frase que tem bastante, eu tenho Deus no meu coração. Deus está no meu coração, Deus está comigo. E às vezes Deus não está. Né? Então é esse entendimento que nós temos que ter, que se você não se arrepender da tua vida de pecado, olha aqui, falei da minha vida. Eu tinha um bar lá no Rio do Nunes, né? Onde eu morava lá no Recanto, esqueci o nome, Recanto, hoje é do Rubão, né? Nós morávamos lá, eu tinha um bar, mas eu tive que me arrepender da vida que eu vivia para viver uma vida com Deus. Se você entrar no meu Facebook, entra lá, Raiz Santos, olha as fotos lá, tem lá eu bebendo, porque eu faço questão de deixar lá para mostrar a transformação que Deus fez em mim. Então, agora tinha como eu ter o bar e ir para a igreja ao mesmo tempo, servir? Não dá, né, David? E eu percebo que as pessoas não querem mais se arrepender, as pessoas acham que tá bom assim. E é isso que vai fazer com que muitas pessoas percam a salvação. Se você não se arrepender de coração, se você não dobrar o seu joelho, e Deus está falando com você agora aí onde você está, você pode nessa noite, né, orar, né, se você confessar Jesus como o Salvador da sua vida e crer no teu coração, você será salvo. Mas ore onde você está. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está numa prova e achando que não tem mais solução. Você deve estar pensando, né, eu não consigo, eu não vou sair. Você quer tirar a tua vida. Você acha que não tem mais solução, que acabou, não tem mais jeito. Mas Deus está enviando o Espírito Santo de Deus na tua casa nesse momento. E Ele está te livrando da fornalha. Ele está te livrando dessa situação que você está passando e te mostrando que Ele ama você. Ele veio para salvar. Ele deu o seu Filho para salvar você, para que você tenha uma vida eterna, uma vida em abundância. Quem sabe você viveu uma vida, né, triste, uma vida, né, de miséria até agora. Eu falo de miséria em alegria, mas Deus está trazendo para você a oportunidade de você viver uma vida alegre com Deus, com Cristo, e ainda viver o melhor dessa terra. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram e ainda viveram o melhor dessa terra, como Daniel, foram um dos grandes, né, daquela época, porque não se prostraram e não se dobraram. E Deus está dando a oportunidade para você nessa noite. Nós vamos estar encerrando. Quer falar mais uma coisa, David? Colocar no teu coração para você finalizar, fica à vontade. Nós vamos orar. E nessa oração eu vou pedir para que você abra o seu coração. Nós queremos ver vidas salvas através dessa palavra. Não se prostre às coisas desse mundo, e se prostre para Deus. Nós temos que se ajoelhar somente para o Senhor, só para Deus. Na hora que você for dormir, dobrar o seu joelho e agradecer a Ele pelo seu dia. Pode falar, David. Nós vamos estar encerrando. Pode. Então, você disse pode ali finalizar. Que nós ia voltar a falar sobre os nomes que foi dado ali. O nome que foi dado de nascimento a eles era Ananias, Misael e Azarias. Nomes que glorificam a Deus. Mas quando eles chegam na Babilônia, ele muda para adorar o Deus deles. Olha, muda até o nome. Então, naquele momento, ele usou o nome deles, falou Sadraque, Mesaque e Abednego, que fala sobre o Deus deles. Adorem em próxima imagem. O rei ali estava imputando neles, nos jovens, nos jovens cristãos, imputando a prática do mundo, o sistema do mundo neles, para que eles venham a ver. E engraçado que Deus permite a pessoa testar o cristão. Sim.
Deus, tipo, ele não vai deixar que o mal faça, mas ele vai permitir. Como disse com Jó, eu permito que você faça isso até esse ponto. Não faça mais a longe. Sim. Eu te permito só que toque na vida dele, mas não que mate. Então, Deus deu ali para ele fazer esse teste. Sim. Para eles. Para ver se eles iam passar. Para ver se eles iam ficar crentes ainda, crendo, porque eles estavam em Israel, em Jerusalém, praticando a palavra, fazendo a obra do Senhor. Eles eram príncipes ali. Sim. E de repente Nabucodonosor vem, destrói o templo, pega cativeiro, leva uma leva, depois leva outra, depois leva outra. Então eles estão nesse processo de mudança. Sim. E Deus está provando a fé deles, falando, ainda que vocês passaram por tudo isso, vamos ver se você ainda continua fiel. Sim. Então o jovem cristão, ele tem essas provações, tem essas provas, mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Aleluia. Aquele que permanece fiel a Deus, ele é abençoado. Sim. Então, para nós encerrar, as bênçãos que vêm na vida do jovem, ainda que a pessoa não é crente, mas venha a ser crente, essa pessoa já sabe que o intuito, a regra para ser abençoado por Deus é estar sempre confiando nele. Amém. Sempre acreditando no Senhor. Porque Deus, ele opera de uma forma que nós não sabemos. Ele opera de muitas maneiras. Verdade. Mas a gente não sabe. Mas é através da confiança e crendo. Verdade. Hoje nós estamos de pé aqui. Foi graça de Deus. A gente não viu Deus nos livrando, Deus nos protegendo. Porque se Deus abriu nossos olhos espirituais para nós ver, vamos contemplar anjo e demônio. Imagine. Passar nessa rua aqui, que é escura, a gente vai contemplar anjos e demônio. Vai ver só a guerra espiritual. Se a gente vê em algum lugar, a gente vai ver terreiro de macumba, essas coisas, a gente vai ver todas essas coisas com os olhos espirituais. Mas nós passamos por aí. Sim. E Deus nos dá livramento. Dá livramento, né? E Satanás, ele olha para o cristão, ele vê o brilho do Espírito. Então, olha, o mundo furioso, Satanás furioso e seus demônios estão furiosos. E estão atacando o cristão. Mas como diz em Efésio, se revestir da armadura de Deus para que possais estar firme. Aleluia. Então, o inimigo quer destruir, mas Deus, no escondido, ele protege. Ele vai sempre através da sua confiança nele. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você fica com essa palavra, pregador David, você vê todo o conhecimento, porque assim, a palavra é assim, Deus vai mostrando, vai colocando, vai dando a direção, e Deus falou nessa noite. O segredo para você nessa noite é confiar em Deus, confiar em Cristo. Não importa a prova que venha, confia nele. Não tem decreto do mundo que Deus não mude. Deus é fiel e justo, ele não mente, e se ele prometeu, ele vai cumprir. E nada que o homem coloque diante de você, nada que o homem coloque, Deus não vai mudar. Deus muda, ele é Deus. Então pode falar assim, não, foi colocado aqui uma lei. Deus muda a lei, Deus muda decreto. E essa é a palavra de Deus para o teu coração. Deus, ele vai te buscar, Deus, ele vai salvar você onde você está. Não importa o que esteja acontecendo, Deus está sempre nos livrando. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Tenho aqui o José Maurício. Boa noite. Uma experiência de Deus. Tem minha idade, é magnífica, às vezes não sei pedir.